Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E o técnico Rogério Ceni é o nome da vez, hein? O cara não fica atrás de ninguém por aí, tem colecionado títulos e é um técnico que agora está exigindo que o time do Bahia jogue mais fora de casa. O próximo confronto do Bahia é o São Paulo Futebol Clube, onde ambos os times precisam ganhar de qualquer jeito, mas qualquer jeito mesmo. O Ceni pega o seu time de coração e o seu ex-clube, não é bem o ex, mas é o seu ex-clube pra jogar contra agora, um São Paulo que vive numa crise impressionante, uma das piores de sua história, e o Bahia que ele tem também esse conflito de ideias e de ideais, que é o de não ganhar, não jogar bem fora de casa, e o Ceni começa a mexer os pauzinhos agora pra poder fazer algo novo e tirar uma carta da manga aí. O meia atacante Rodrigo Nestor, que é meia do São Paulo Futebol Clube, emprestado com opção de compra ali pro Bahia, fez gol no último jogo e o cara também está em alta, o que é bom pro Bahia e também bom pro São Paulo. Pelo Bahia, porque ele começa a jogar bola, obviamente, e se destaca. E pro São Paulo, sabe por quê? Vou te contar tudo nesse vídeo aqui hoje, além de falar dessa travada que deu na renovação do jogador meia atacante do São Paulo, também na renovação contratual. Tem um novo titular que surge por aí e um novo diretor, um homem forte do futebol que vai fazer algumas mudanças e tem tudo pra dizer aqui. Hoje é um vídeo bastante São Paulo e Bahia. Quero que você chegue comigo nesse like aí pra dar aquela moral no vídeo. Então vamos lá, um vídeo likezinho pra dar uma moral e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de ter você por aqui neste vídeo de notícias matinais ou na hora do almoço que você vai acompanhar comigo. Me empenhei aqui pra você ficar muito bem, me empenhei mesmo, caprichei, fiz tudo. Então vem comigo aí, like, uma moralzinha no likeão também, né? Não? Vamos lá, olha só. O nome da vez do técnico do futebol brasileiro aí, com exceção de Abel Ferreira, de Felipe Luiz, são os caras que estão brilhando mais, mas também eles brilham com times assim muito sólidos, com projetos de futebol muito agressivos, né, de muita grana envolvida. O Bahia, com o Grupo City, também não fica atrás. Se você pensar no Bahia, ele não investe no futebol igual Palmeiras e Flamengo, mas também tirando Palmeiras e Flamengo, é um dos que mais investe, é um dos times que mais investiu grana ali. E o técnico Rogério Ceni, deixando a desejar em alguns momentos da campanha passada, desta vez aqui o Rogério Ceni está fazendo uma campanha bastante regular no time do Bahia. Alguns torcedores não se conformam com algumas derrotas e cobram o técnico dele não jogar apenas campeonatos nordestinos e também o regional, e sim botar as manguinhas de fora no Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. O Bahia está agora caminhando com o Rogério Ceni para classificar para Libertadores. Hoje, só para você ter uma ideia aqui, o Bahia ele ocupa a 6ª colocação, empatado com o Botafogo com 46 pontos, o Botafogo que é o 5º. Então o Bahia faz uma campanha muito ok, tirando o Mirassol, que é a grande surpresa do momento. O Bahia tá logo atrás de Flamengo e Palmeiras, ali um Cruzeiro também tá gastando muita grana, mas o Bahia tá fazendo ali uma campanha bonita. E o técnico Rogério Ceni, ele é um dos pivôs disso aí, dessa campanha interessante que o Bahia faz. O São Paulo vai pegar o Bahia no sábado agora, à noite, e o São Paulo ele não é favorito de jeito nenhum, mesmo jogando no Morumbi. O Bahia tem uma campanha muito irregular fora de casa, e o Rogério Ceni começa a cobrar, não se conforma, como é que os jogadores do Bahia, eles não fazem um futebol muito parecido com aquele que eles praticam em casa. Eles falam, claro que o nosso torcedor é muito importante, mas não tem cabimento mudar tanto fora de casa. E é verdade, né? São 11 contra 11, a bola é redonda, é gramado, não tem nada de diferente assim. Tem que realmente jogar mais fora de casa. Tomara que não no próximo jogo, porque pega logo o São Paulo. E o Nestor, que fez um gol no último jogo, o Nestor também tá em alta, hein? E isso é muito bom pro torcedor do Bahia, que pode ter ali um jogador que é queridinho do Rogério Ceni, sempre foi queridinho do Rogério Ceni aqui no São Paulo e agora é um dos queridinhos do Rogério Ceni também lá no Bahia. O Rogério usa com menos exagero o Nestor lá, acho que é bom pro Rogério e pro Bahia também não exagerar com o Nestor. Se chegar o De Bruyne no Bahia, não é pra tirar o De Bruyne e colocar o Nestor, coisa que era praticamente o que ele fazia no São Paulo. Agora você tem o Nestor como um cara mais importante, e isso pro São Paulo chega perfeito aqui, hein, porque o São Paulo vai ganhar
casa de 40 milhões de reais totais com a venda de Rodrigo Nestor, um jogador que estava sendo vaiado aqui no Morumbi. Muito porque o Rogério Ceni empurrou goela abaixo do torcedor São Paulino, o Rodrigo Nestor. Claro que quando o Rogério Ceni cai e vem o Dorival e mantém o Nestor como titular, algo dizia que o Nestor era realmente um cara interessante. Ele não é um cara tecnicamente muito bom, não é nenhum primor, mas é um cara que obedece legal o técnico e atende bem as partes táticas. Eu não sou fã do futebol, não, mas nada muda que ele fez um gol importantíssimo contra o Flamengo na campanha da Copa do Brasil que o São Paulo ganhou em 2023 e agora o Nestor tá conseguindo dar a volta por cima na carreira num time bastante qualificado e com um projeto tão impressionante pro futuro como é o Bahia agora, e pro São Paulo ótimo, porque também vai ganhar a grana aí, fica legal demais. E por falar em Rodrigo Nestor, Rodriguinho, né, é um jogador que o São Paulino tá ali bastante na dúvida. Um cara que cresceu de produção quando o técnico Hernan Crespo chegou aqui, e aí ele cresce de produção e todo mundo, nossa, Rodriguinho, baita jogador. Não era esse o discurso? Que ótimo jogador o Rodriguinho. Agora encontramos o meia que é o sucessor aí do Oscar e do Lucas, não precisamos contratar o De Arrascaeta, era mais ou menos por aí, alguns exageros óbvios, né, exageros assim, porque quando o jogador vem de Cotia, o torcedor são paulino tende a gostar mais do cara, isso é histórico, desde da época dos caras do Cilinho lá, os jogadores que vinham da equipe de base, o São Paulo historicamente gosta desses jogadores da base, até porque o São Paulo, ele poucas vezes ou nunca teve um patrocinador que bancasse o São Paulo. Então quem bancava o São Paulo por São Paulo ser um time de ponta, além do Morumbi, que agora é o Morumbis, antigamente o São Paulo sempre vendeu muito da sua equipe de base, sempre mandou muitos caras para a seleção brasileira. Então o torcedor são paulino, né, lembrando de recente, aí não vou lá pra trás não, vamos lembrar aqui de Kaká, Casemiro, Hernanes, Oscar, Lucas Moura, Antony agora, David Neres, os caras que estão aí brilhando, um monte, tirando o Hernanes, né, Kaká, um monte aí brilhando ultimamente no futebol, e o São Paulo, ele tem hoje o Rodriguinho como esse nome, né, Matheus Alves nem esquentou o banco aqui, foi vendido, que era um meia também da equipe de base, o Rodriguinho fica pra ser a grande esperança, e aí o futebol do São Paulo derrete. O técnico Crespo com a sua tática, tudo acaba. E o Rodriguinho, junto com os caras, torna-se um dos piores jogadores do time do São Paulo. É claro que também chegar e pegar no pé do cara nesse nível, é um dos piores do time do São Paulo, também é uma mancada, né? Acho que ele não é, nunca foi dos piores do time do São Paulo. Qual que é o problema do Rodriguinho? A diferença dele pro Mike, lateral direito, é que o Rodriguinho já está há 4, 5 anos praticamente no São Paulo profissional e ele é meia. Quando você olha para um lateral direito, para um zagueiro, você espera menos. O zagueiro pode ser um brucutu igual o Lugano e ser ídolo, máximo, genial. Era um caneludo de marca maior, mas a gente ama, porque era um cara que desarmava, ele era contra o futebol, né? Ele evitava que o gol saísse. O Mike, lateral direito, você espera menos dele também. Poxa, um lateral direito, cara. Se for craque, é raro. Agora, quando você pega um meia, ele tem a obrigação de criar o jogo, ele tem a obrigação de pensar o jogo, ele tem a obrigação de fazer muito mais que os outros. Então o Rodriguinho tá no mato sem cachorro. É muito comum ver meias da base e virarem lateral direito, porque aí você cobra menos dos caras. O Rodriguinho hoje, ele tinha a sua renovação de contrato bastante adiantada, torcedores pedindo, o São Paulo trava a renovação e fica pensando se realmente vale a pena ou não. Tudo vai depender desses próximos jogos. O São Paulo tem 9 jogos, 8, 9 jogos ainda para acabar o Brasileiro, e aí o São Paulo vai tirar férias e realmente vai começar a planejar o time pro ano que vem. E para planejar o time tem muito a ver com a condição física que o Oscar vai entregar para o São Paulo, mas ele tem contrato. E a condição técnica que o Rodriguinho vai demonstrar agora aí nos próximos jogos. É muito importante que um cara igual o Rodriguinho, caso ele queira continuar no São Paulo, que ele faça mais. O São Paulo, de Júlio Casares aí, uma gestão muito preocupante, né, pro torcedor são paulino, ele não hesita, cara. O Rato foi embora do nada. O Michel Araújo e o Nestor foram pro Bahia do nada, ninguém esperava. E aí Galopo, River Plate, acabou que todos os caras acabaram sendo vendidos, com exceção do Rato, todos foram vendidos, mas assim, Eric foi embora emprestado. O São Paulo não hesita em pegar
os seus jogadores e reforçar outras equipes. Então o Rodriguinho, não tendo nem contrato, ainda brigando por uma renovação, assim, um pé e meio fora do São Paulo já tem um pé e meio fora do São Paulo, e para ter os dois pés é um estalo de dedo de uma diretoria que parece não pensar no futuro. Aparenta não olhar para o futuro, troca jogadores jovens por jogadores mais velhos, a bel prazer, e vai deixando o São Paulino cada vez mais de cabelo em pé. A velocidade do time cai, as contusões aumentam e o técnico fica cada vez mais na berlinda para montar um time onde tem Caleri, Oscar e Lucas como todos os protagonistas do time, todos machucados. Fora mais um mundaréu de jogadores como Rian Francisco, André Silva, a maioria se machucou. São Paulo recordista universal, intergaláctico, do sistema solar, do universo, da Via Láctea, universal mesmo, do planeta, de tudo, do globo, do universo, de contusões. São Paulo tá chegando na casa de 53 contusões no ano. Eu vou repetir para você não ver, né? Passar batida. 52 ou 3? 52 ou 53 contusões no ano. É tipo assim, é o que tem de jogo. Você vai olhar pro São Paulo, não machucar alguém é raro. Acabou o jogo, não machucou ninguém. O São Paulino tem que pegar e fazer uma festa. Bota o carvão na churrasqueira e vamos fazer um churrascão. Hoje não machucou ninguém. É mais ou menos o que o São Paulino tem aprendido a comemorar ultimamente. É não ter machucado ninguém. É uma gestão calamitosa do Júlio Casares e o Lucas Moura passa por isso também. Passa por esse problema. O Lucas Moura, ele voltou de contusão e ficou no banco de reservas com a prerrogativa de que ele tinha medo ainda de apertar na velocidade. Na hora de pisar no pedal direito ali do acelerador, o Lucas tinha medo de se machucar de novo. E também pudera, né? O cara realmente tem um histórico de lesão que piorou demais no São Paulo. O Lucas, ele chega lá no São Paulo e ele ganha titularidade no último jogo. São Paulo contra o Mirassol, aquele jogo maravilhoso do Mirassol, o Lucas Moura ganhou a titularidade. Ele sai no segundo tempo, dá lugar ali pro Rigoni, e aí o Rigoni entra também como quem não quer nada, e não deu certo também. Então o Lucas, ele tem mesmo que ser o titular. É claro que o Ferreirinha esquecido é algo muito preocupante no técnico Hernan Crespo, mas, contudo, no entanto, todavia, o Ferreirinha não jogou nada com o Crespo. Atribuo mais a culpa aqui ao Crespo, que não soube posicionar o Ferreirinha. Ferreirinha não é o Messi, que você põe em qualquer posição, o cara vai jogar. Não é o Eto'o. Lembra do Eto'o? Ponta esquerda, ponta direita, centroavante, Henry. Eto'o, Henry, Messi, você põe em qualquer lugar. Vira meia, vira centroavante, ponta, segundo atacante, não tem problema. Ferreirinha não é esse cara. Ferreirinha é ponta esquerda. No máximo, um ponto esquerda que dribla e decide. E agora no São Paulo, ele não tem como driblar e decidir porque ele tá centralizado. Ele tá numa posição que tem que usar mais o corpo, mais trombada e menos o drible. Apertou mais pra ele. O Crespo não soube utilizar, meio que queimou o Ferreirinha, ainda que sem querer. O Crespo não é dessa índole de queimar jogador, mas queima sem querer, e no momento em que ninguém consegue dar certo. Nem o Rigoni, nem o Tapia, nem o Luciano e nem tampouco o Lucas Moura. Agora, o Lucas ganha a posição, ganha a vaga contra o Mirassol, e agora contra o Bahia, o Lucas treina e é titular do time do São Paulo para tentar dar a volta por cima e fazer esse São Paulo ser um pouquinho melhor para os próximos dias, meses ou horas. Vamos torcer pro São Paulo também brigar para beliscar essa vaguinha, ainda que seja numa pré-Libertadores, coisa que o São Paulino hoje desacredita muito e também com razão, não é verdade? Meu povo, olha só, Márcio Carlomagno é nomeado superintendente do São Paulo de futebol ali, com nota oficial. São Paulo solta ali uma notinha, solta um documento, nomeando o Carlomagno, aí o Márcio Carlomagno, como superintendente de futebol. Ele vem para ser o que o Belmonte não é. Ele vem para ser o braço direito do Júlio Casares e trabalhar também no futebol. A princípio, o Belmonte não estaria demitido, né? Na teoria, ele não está demitido, mas ele deve ser demitido. Na prática, o Belmonte já está de escanteio, escanteado mesmo, guardado numa gavetinha ali, as 7 chaves, onde ele fica ali sentado sem ter nada para fazer. Um dos diretores que passa a sua história como um dos mais inúteis da história do São Paulo.
uma das trajetórias mais bizarras e feias na história do São Paulo, um diretor de futebol que teve times aí que vendeu base, vendeu jovens para contratar velhos, tem o histórico de lesão mais inacreditável do mundo, tem alguns títulos, é verdade, melhor do que o Leco, por exemplo, mas também a dívida dobra de valor, é uma dívida estratosférica. Eu acho sim que a gestão do Leco foi pior, porque o Leco também teve a mesma dívida e não teve títulos. O Casares e Belmonte, eles têm a mesma dívida, mas ainda tem títulos. O problema que na gestão Casares a falta de lógica e transparência existe. E aí vem Márcio Carlo Magno agora para tentar ser alguém no São Paulo escanteando Carlos Belmonte, que já está sem função. E dizem também que ele pode ser nomeado pelo Casares à sucessão da presidência. Então o Casares, quando for nomear o seu apoiado, né, que o apoiador é o Casares, o seu apoiado seria então Márcio Carlo Magno. O São Paulino deve estar vendo aí um cara que tem no seu histórico um trabalho que supostamente foi interessante em Cotia e que foi ele que fez ali o lance daquele fundo de arrecadação de dinheiro, né, que é o FIDIC. Então, é um cara que tomara que seja capaz, mas as expectativas hoje não são nada agradáveis para o São Paulino, não. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!